Amém, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Assim diz a palavra do Senhor: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Feche seus olhos nessa noite. Deus poderoso, Deus maravilhoso, nós te bendizemos, nós te engrandecemos e sabemos, meu Pai, que o Senhor já se faz presente aqui nessa noite. Meu Deus, quão grande é o Senhor, quão maravilhoso é o Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Meu Pai, que o Senhor venha tocar em nossos corações, que o Senhor, meu Pai, venha fazer a diferença. Eis aqui, meu Pai, a Tua palavra, e a Tua palavra ela tem poder para mudar a nossa vida. A Tua palavra tem o poder para fazer a diferença. E nessa noite eu peço ao Senhor, faça a diferença em nosso meio, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Que Deus então ele chega até Abraão e ele fala, na verdade aqui não era Abraão, aqui ainda era Abrão. Deus ainda não tinha mudado o nome dele. Mas Deus então chega até Abrão e fala: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da sua casa, de onde você está, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali, Abraão, eu irei te abençoar, e ali eu irei te honrar. E nós vemos o seguinte, que Abraão ele não exulta naquilo que Deus falou. Abraão ele não se mostra resistente perante aquilo que Deus tinha falado com ele. Ele simplesmente se levanta e sai. Ele simplesmente se levanta e responde e aceita a vontade de Deus. Ele simplesmente ouve aquilo que Deus havia falado com ele. E nós conseguimos perceber que Deus fala que através dele uma grande nação seria feita. Deus faria através da vida dele uma grande nação. E eu que entendo a palavra, você que entende. Nós que já conhecemos a história de Abraão, nós sabemos então que através de Abraão veio Isaac, através de Isaac veio Jacó, através de Jacó veio os seus 12 filhos, e através dos seus 12 filhos vieram as 12 tribos de Israel, e através das 12 tribos de Israel, hoje nós temos o mundo, hoje nós temos os países, nós temos diversas nações. Então, a palavra que Deus deu para Abraão, quando Deus manda Abraão sair da tua terra, da sua casa, e Abraão, ele responde aquilo que Deus fala, nós vemos que essa palavra se cumpriu. Nós vemos que a promessa do Senhor, que foi a seguinte: sai da tua casa, sai da tua terra, assim como diz também em Gênesis, no capítulo de número 15, no versículo 5. Abraão, se você pode contar as estrelas do céu, eu quero dizer a você, meu filho, que essa será a sua descendência. A sua descendência será incontável, será nação. Essa terra estará cheia através da promessa que eu te faço. E eu quero te dizer que a promessa que o Senhor fez para Abraão, ele cumpriu. E da mesma maneira, a promessa que ele faz para mim e para você, ele vai cumprir, porque Deus ele não mente. Eu quero te dizer nessa noite, você tem a marca da promessa. E se a marca da promessa do Senhor está sobre a sua vida, te prepare, porque a promessa dele vai se cumprir. A promessa do Senhor vai se cumprir sobre a tua vida. Mas algo que me chama a atenção quando nós meditamos sobre Abraão é o seguinte: por que será que Deus manda Abraão sair da sua parentela? Por que será que Deus manda Abraão sair da sua casa? Muitas das vezes, quando nós analisamos a palavra do Senhor, nós devemos imaginar: não, Abraão foi um homem usado, foi através de Abraão que nós temos aí a nossa descendência, foi através de Abraão que hoje o mundo está cheio. Então, com certeza, Abraão devia ter o que? Uma vida estruturada. Com certeza, Abraão devia vir o quê? De uma família muito bem estruturada. Mas, meu querido, você sabe quem foi o pai de Abraão? A palavra do Senhor diz que o pai de Abraão foi Terá. E você sabe quem foi Terá? Porque muitas das vezes nós vemos uma pessoa sendo usada, uma pessoa sendo abençoada, nós vemos uma pessoa sendo escolhida por Deus e nós imaginamos: o pai dela deve ser um pastor, a mãe dela deve ser uma mulher de oração, deve ser alguém que paga preço, mas nem sempre é assim. Meu querido, a palavra do Senhor não diz, mas a história, quando nós buscamos a história de Abraão, quando nós buscamos entender quem foi Abraão, quem foi seu pai, nós entendemos o seguinte: o pai de Abraão era um homem idólatra. O pai de Abraão era um homem
fabricava imagens de escultura. Essas imagens que hoje eu vejo, você vê, essas imagens talvez na época de madeira, de gesso, era feita pelo pai de Abraão. E nós conseguimos perceber então que o pai de Abraão não era alguém segundo a vontade de Deus, não era alguém que tinha um coração segundo aquilo que Deus queria, não era alguém que fazia a vontade de Deus, mas era alguém que fazia a vontade de outros deuses, era alguém que fazia a vontade dos ídolos. E se a gente analisar essa história, não a Bíblia, como eu já disse, mas buscando a história, buscando entender o que aconteceu, nós entendemos o seguinte: o pai dele fabricava, o pai dele fazia várias imagens, e uma certa vez, o pai de Abraão disse a Abraão: eu irei sair, Abraão, eu irei me ausentar, e eu peço a você, meu filho, que cuide dessas imagens. E ali, meu querido, Deus já começava a fazer uma obra na vida de Abraão. Então, Abraão fica ali cuidando das imagens do seu pai, e tinha então ali, naquele local, várias imagens menores, e tinha uma imagem maior. Num canto havia uma imagem maior. E a história conta o seguinte, que Abraão, enquanto seu pai saiu, ele quebrou todas aquelas imagens. Todas as imagens que estavam naquele local, Abraão pegou e quebrou todas elas. Apenas a maior ele não quebrou. E ele pegou e juntou aquelas imagens e colocou ali ao pé daquela maior. Isso, meu querido, Abraão tinha cerca de 14 anos de idade. Era quando Deus já estava falando com ele e mostrando para ele: meu filho, isso aí que o seu pai está fazendo, essa prática que o seu pai está fazendo, não é da minha vontade. E então, meu querido, assim quando se retorna Abraão, assim quando se retorna o pai de Abraão, e chega ali e vê aquelas imagens quebradas, ele pergunta: meu filho, mas o que aconteceu aqui? Meu filho, o que foi feito aqui neste local? E então Abraão diz para o seu pai: meu pai, aquela imagem maior ali, ela quebrou todas as menores, meu pai. Ela veio e quebrou todas essas, e é por isso que ela está ali naquele canto. Aí o seu pai vira para ele e fala: Abraão, mas quando ela fez isso, ela não tem este poder, ela não consegue fazer isso. Então Abraão vira para o seu pai e fala: meu pai, se ela tem boca, ela não fala, se ela não tem poder para fazer nada, porque o Senhor crê, porque o Senhor acredita nessa imagem, porque o Senhor fabrica nessa imagem, porque eu tenho um Deus que talvez eu não possa ver, mas Ele me ouve, Ele ouve a minha oração, Ele muda a minha vida, e é este Deus que eu quero te apresentar, meu pai. O Deus que eu sirvo é o Deus vivo. Então Abraão fala com o seu pai. O seu pai então repreende Abraão. O seu pai então nem dá ideia para Abraão. E Abraão, nessa insistência, o seu pai ainda fala com ele: meu filho, se você continuar dessa maneira comigo, nessa afronta, eu vou te apedrejar. Você tem que imaginar um pai falar com o filho: se você continuar dessa maneira, meu filho, eu vou te matar, eu vou te apedrejar até a morte. E foi isso que Terá disse para Abraão. Foi dessa forma que o seu pai disse para ele. Mas, meu querido, ele continuou. Aqui na palavra do Senhor não diz, mas nós entendemos, através dos estudos, nós entendemos o seguinte: Abraão foi um homem desprezado, Abraão foi um homem humilhado, Abraão, ele teve que bater de frente com a sua parentela, ele teve que bater de frente com os seus amigos, com a sua família, com a sua tribo, porque eles não aceitavam a mensagem que Abraão pregava, eles não aceitavam aquilo que Abraão falava. E por que eu estou dando este resumo? Por que eu estou explicando essa história? Porque muitas das vezes nós vemos o seguinte: Deus chamou Abraão e nós pensamos o seguinte: não, Abraão, Deus foi lá, pegou e falou: ele é bonitinho, ele é aquele cara ali bacana, então eu vou escolher ele. Não, meu querido, ele pagou um preço. É desde novo que ele teve que enfrentar a família, é desde novo que ele teve que enfrentar tantas e tantas coisas para hoje ele ser usado, para hoje ele ser chamado pelo Senhor. E eu quero te dizer isso, meu querido, que essas vezes que você tem clamado, essas vezes que você tem buscado e você tem orado, Deus tem visto o seu clamor, Deus tem visto o teu choro. E eu quero te dizer que não vai ser em vão, que Deus ele vai olhar lá na frente e vai falar: pode vir, meu filho, porque enquanto muitos estavam reclamando, muitos estavam fazendo a vontade de Satanás lá atrás, você fazia a minha vontade, e agora é hora de eu te engrandecer. Por mais que as pessoas te zombam, te prepare, porque Deus vai te colocar num lugar em que muitos vão te ver e vão ter que te aplaudir, porque o Deus que eu sigo é um Deus verdadeiro, o Deus que eu sigo é um Deus fiel, e assim como ele fez com Abraão, ele quer fazer na tua vida. Aleluias, porque Deus, ele é santo. E tem muitas pessoas que estão travadas, tem muitas pessoas que estão paradas dentro da igreja por isso.
porque ela acha que o passado da sua família, o passado do seu pai, o passado dos seus parentes foi ruim, que o presente dela também tem que ser ruim. Ah, você fala isso, é muito fácil, mas você não sabe o que meu pai já fez comigo. Você não sabe o que meu pai já fez, o que a minha mãe já fez. A minha família é conhecida, nossa, a fama da minha família aqui na cidade é horrível. É por isso que você fala, você acha que é fácil. Meu querido, Deus não está preocupado com o que a sua família fez. Deus está preocupado com você. E nessa noite Ele olha o seu coração. E se você tem um coração voltado para Ele, te prepara, porque é você que Ele vai usar. Ele não está preocupado com o que a sua família cometeu. Ele não está preocupado com o que a sociedade diz de você. Ele está preocupado com o seu desejo. E se o seu coração está voltado para Ele, Ele vai te usar, Ele vai te capacitar. Te prepare, porque grandes coisas Deus tem para você. E fazendo uma ponte com essa palavra, lá em Juízes, no capítulo de número 11, joga para mim, Pedrinho. Juízes, no capítulo de número 11, nós ouvimos falar de um rapaz chamado Jefté. Muitos não conhecem essa palavra, mas aqui nós ouvimos falar de um rapaz chamado Jefté. E assim diz a palavra do Senhor. Era então, pode cortar o fundo. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerava a Jefté. Ali diz o seguinte: quem era a mãe de Jefté? Uma prostituta. Ali diz o seguinte: era Jefté o gileadita, homem valoroso, ou seja, ele era filho de Gileade. Era homem valoroso, mas era um filho de uma prostituta. Meu querido, como um homem consegue ser valoroso? Como ele consegue ser um homem de Deus? Como ele consegue talvez ser um homem abençoado? Se ele era o filho de uma prostituta? Meu querido, será que se este homem tivesse olhado para a condição da sua família, será que se ele tivesse olhado para a condição da sua mãe, ele seria um homem valoroso? Ele seria um homem abençoado? A palavra do Senhor diz o seguinte: que Gileade ele teve outros filhos, e esses outros filhos, eles desprezavam Jefté, porque Jefté era filho de uma prostituta. Esses filhos não queriam mais se misturar com Jefté. Jefté, ele teve que sair da sua tribo, ele foi expulso de lá, porque as pessoas zombavam dele, as pessoas desprezavam dele. Você imagina você, talvez, ir em lugares na cidade, a pessoa comentar lá vem o filho da prostituta, ali é o filho da prostituta ali. Você conhece aquele rapaz? Aquele rapaz é filho daquela mulher. Você imagina o desprezo daquele homem. Você imagina o que Jefté passava por causa de um erro da sua mãe, por causa daquilo que a sua mãe tinha cometido no passado, ou ainda cometia. Mas Jefté, ele não olhou para a condição da sua mãe, ele não olhou para aquilo que a sua mãe fez. Ele saiu então daquela tribo que ele foi desprezado, ele foi para o canto dele, ele ficou na dele, esperando a vontade de Deus. E eu quero te dizer que mais na frente diz a palavra de Deus, que o seguinte, que aqueles que humilharam ele, aqueles de Gileade que tinham humilhado Jefté, eles foram atrás de Jefté e disseram: Jefté, vem com nós, vem guerrear conosco, vem ganhar aquela batalha conosco, nós precisamos de você. E eu quero te dizer que Jefté não teve orgulho. Jefté ele simplesmente perdoou o pecado daqueles que haviam desprezado, aqueles que haviam tentado contra ele, e ele foi, e ele guerreou, e ele venceu uma guerra contra os amonitas. Nós conseguimos perceber o seguinte, meu querido, que ele não olhou para a condição sua, ele não olhou para a condição da sua família, ele simplesmente fez a vontade do Senhor. E a palavra de Deus diz o seguinte, que Jefté foi juiz de Israel durante 6 anos. Ele foi juiz de Israel durante 6 anos. Deus engrandeceu a vida de Jefté, porque Deus, assim como diz na palavra do Senhor, quando Samuel entrou ali na casa de Davi, na casa de Jessé, para escolher Davi, Deus, ele falou o seguinte com Samuel: Samuel, não fique preocupado com a aparência, não fique preocupado com a formosura, eu não sou igual ao homem que vê com os olhos carnais, eu olho o coração. Eu quero te dizer que Deus, ele olha o seu coração, meu querido. Deus, ele não olha a sua condição, Deus, ele não olha aquilo que já aconteceu ou que está acontecendo na tua vida, ele olha o desejo do seu coração. E se o desejo do seu coração é fazer a vontade dele, se prepare, porque Deus, ele vai te
pegar, Deus ele vai te tomar, e através de você, Ele vai fazer grandes coisas, através de você, Ele pode te usar, Ele pode ganhar pessoas podem se converter através da sua vida, porque Ele não está preocupado com o que o seu pai, com o que a sua mãe, eles cometeram, mas Ele está preocupado a partir de agora. E se Deus te trouxe aqui nessa noite, é porque a promessa dele está na sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: se até aqui você teve uma vida de desprezo, se até aqui você teve uma vida ruim, a partir de agora vai ser diferente, porque Deus vai escrever uma nova história na tua vida. A partir daqui Ele escreve uma nova história, e a sua história será uma história de bênção, será uma história de vitória. Então te prepare, porque Deus vai honrar a tua vida. Ei, Deus maravilhoso, Deus é santo. E Deus falava comigo durante a semana, quando eu preparava esta palavra, que muitos estão trancados, que muitos estão parados dentro da igreja, porque estão preocupados e estão remoendo aquilo que já aconteceu no passado. Tem pessoas remoendo aquilo que a mãe já cometeu, que o pai já cometeu. Meu querido, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com você. Se você conhece hoje a palavra, não se preocupe com o tempo de ignorância da sua família. Deus não leva em consideração esse tempo. Se hoje você que está conhecendo a palavra, se é hoje você que está tendo conhecimento do Senhor, é você que Ele quer usar, é a sua vida que Ele quer mudar. Não se preocupe. Tem pessoas que ficam travadas. Tem pessoas que não vão para frente. Tem pessoas que não dão fruto por causa disso. Ah não, a minha família é desestruturada. O meu pai é alcoólatra, Robson. A minha mãe também, a minha mãe, nossa, não vou nem te contar a história da minha mãe. E as pessoas acham que porque a família dela até agora ela foi destruída, as pessoas acham que a família dela até agora não tem dado certo, que ela também não vai dar. Meu querido, não é dessa forma. Deus, Ele quer te usar se você deixar Ele te usar. Não pense o seguinte: ah não, o ministério é para alguns, o ministério é para um, não, o ministério é para outro, o ministério é só para aquele rapaz ali. Não, meu querido, a Bíblia diz o seguinte, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E o que quer dizer isso, meu querido? Se a seara é grande, que você pode vir, que você pode se preparar, meu querido, que tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Ele quer te usar, Ele quer usar a tua vida, Ele quer usar a minha vida. Se você está entendendo, dá glória a Deus aí. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, amém? É o seguinte, às vezes nós vemos pessoas imaginando, não, aquela pessoa ali, ela está assim porque, né, tem muita coisa por trás daquilo, tem. Mas às vezes a base daquela pessoa não é uma base bíblica. Às vezes a pessoa não cresceu da maneira que ela queria. Muitas pessoas vêm eu pregando aqui e imaginam, não, o Robson deve ter crescido no berço evangélico, o Robson deve ter tido uma vida maravilhosa, né? A família apoiando. E meu querido, a minha família que está aqui, a minha irmã e os demais que estão aí, que são da minha família, sabe que não foi dessa forma, sabe que não foi bem assim. Mas eu sei que desde o dia que eu estava dentro do ventre da minha mãe, Deus já tinha um plano na minha vida. E eu quero te dizer também que desde o dia que você estava no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano sobre a tua vida. E se você está aqui, é porque este plano continua. É porque Deus quer continuar o plano dele na tua vida. E foi o seguinte, meu querido, a minha mãe, quando engravidou muito nova. A minha avó não aceitava a gravidez da minha mãe. E quantas vezes a minha avó chegou até na minha mãe e falou: tira essa criança, tira esse filho. Quantas vezes a minha avó chegou até na minha mãe e falou: toma esse remédio aqui, que eu não quero que essa criança nasça. E muitas das vezes a minha mãe pegou aquele remédio, fingia que tomava, mas não tomava. Minha mãe escondia debaixo da língua e depois cuspia. E eu sei que eu nasci e que eu estou aqui hoje é pelo milagre de Deus. Se Ele é aqui, é pelo milagre dele. E se você está aqui também, é por um milagre do Senhor. Muitos já não estão no nosso meio, mas estamos aqui é por milagre de Deus. E meu querido, eu não tive uma família muito boa no começo. Eu não tive uma estrutura familiar que muitos tiveram. Eu, quando eu nasci, hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com meu pai. Mas quando eu nasci, meu pai não me assumiu. Quando eu nasci, meu pai nem quis saber quem eu era. Você pense, a minha mãe sofrendo porque minha avó queria que ela me abortasse. Eu nasço, não tem o apoio do meu pai, não tem o apoio da família.
Mas, meu querido, Deus não olhou para a minha família, Deus não olhou para esse apoio que eu não tive, mas Deus olhou, independente de como ele nasça, eu quero usar, eu vou usar e eu vou capacitar a vida dele. E eu quero te dizer nessa noite, independente de como você nasceu, independente daquilo que você foi humilhado, Deus ele quer te usar, Deus ele quer te honrar. E se Satanás tem tentado te parar, não se preocupe, porque se ele parar na sua frente, você vai passar por cima, porque Deus está na sua vida. Se Satanás te parar, meu querido, você vai passar por cima, porque maior é o Deus que está na sua vida do que o Satanás que tem se levantado contra você. E para honra e glória do Senhor, depois a minha mãe conheceu a palavra, minha família, minha avó hoje é obreira, uma bênção do Senhor. E graças a Deus hoje a minha família tem sido estruturada, todos dentro da minha casa hoje são cristãos, são evangélicos, são homens e mulheres de Deus, para honra e glória do Senhor. Mas eu falo isso porque as pessoas pensam o seguinte: não, para ser usado tem que ter muita coisa lá atrás. Não, para ser usado, realmente a mãe tem que pagar o preço. Meu querido, para você ser usado, você também tem que pagar o preço. Quantas vezes eu subi num monte de madrugada, a minha irmã está de prova, quantas vezes tinha pessoas dormindo, o frio, aquele frio de cortar, e eu estava lá em cima do monte orando, eu e os meus amigos. Quantas vezes nas madrugadas, enquanto muitos estavam dormindo, eu estava orando. Quantas vezes a minha mãe, depois de convertida, nas madrugadas ela dobrava o seu joelho e consagrava a minha vida e a vida da minha irmã. E meu querido, Deus ele ouve as nossas orações, Deus ele vê aquele esforço que a gente faz. Eu nunca imaginava estar aqui hoje na igreja quadrangular, eu nunca imaginava hoje ser um líder de jovens, mas Deus, ele quando quer fazer a obra na sua vida, você pode fugir, você pode tentar ir para um lado, você pode tentar ir para o outro, mas ele te pega e fala: meu filho, é aqui que eu quero você, é aqui que eu vou te honrar, é aqui que eu vou fazer você ser diferente, é aqui que eu vou fazer você crescer. Meu querido, eu estava em outro ministério e nunca imaginava estar aqui. Estava lá no ministério quietinho, no meu cantinho, sentado no banco, algumas vezes tocando bateria, mas ficava na minha. Mas chegou uma hora que Deus falou: não, eu quero mais para você, eu vou fazer mais por você. Então eu quero dizer o seguinte: tudo que você tem feito não tem sido em vão. Às vezes que você tem dedicado o seu tempo para meditar, às vezes que você tem dedicado o seu tempo para orar, talvez você tenha entrado, mulher, para o seu quarto e tenha chorado: meu Deus, eu não tenho visto a solução, meu pai, eu estou buscando e nada muda na minha vida. Eu quero te dizer que Deus ele apanha as suas lágrimas, e não é em vão isso que você está fazendo, não é em vão aquele clamor que você tem levantado ao Senhor. Te prepare, porque quando Deus começar a te usar, as pessoas que te humilharam, elas vão ver, você não vai precisar de falar nada, elas vão enxergar que o Deus que você serve é maravilhoso, elas vão enxergar que o Deus que você serve é verdadeiro. Meu querido, o maior testemunho de que Deus age na nossa vida não é a gente falar: Deus está fazendo isso na minha vida, Deus está fazendo aquilo. Não, é as pessoas que te humilharam ver. Realmente ele estava no fundo do poço, mas hoje ele está lá em cima. Aí verdadeiramente aquele Deus que ele serve é maravilhoso, porque eu achei que ele não ia virar nada, mas hoje ele está lá em cima. Meu querido, quantas pessoas falaram isso comigo? Não, esse menino aí não vai virar nada não, esse menino não vai dar nada não. Quando eu vim para cá, meu ex-pastor falou: você está indo, mas é vontade de Satanás, o diabo vai acabar com a sua vida. E depois uma mulher usada por Deus falou: muitos te amaldiçoaram, mas te prepare que Deus vai te levantar, te prepare que Deus vai te honrar. E a mesma coisa eu digo para você: te prepara, porque Deus vai te honrar. Se você, meu querido, está fazendo o que você deve, te prepara, porque Deus está fazendo. E tem muitas pessoas que não tem acontecido isso, porque elas têm ficado presas. Ah não, eu não vou tentar fazer isso não, porque eu não vou conseguir. Meu querido, eu não consigo, você não consegue, mas através daquele Deus que criou eu, que criou você, que criou este mundo, aí você consegue. Eu na minha força física eu não consigo e você não consegue, mas com o poder de Deus nós podemos todas as coisas. A palavra do Senhor diz o seguinte: que o impossível ele faz. E o que eu entendo quando diz que o impossível ele faz, eu entendo o seguinte: que o que é possível eu e você faz, mas o que é impossível deixa para ele que ele vai fazer. Aquilo que é possível com o nosso braço, com o nosso esforço, a gente consegue fazer, mas o que é impossível, o meu Deus, o seu Deus vai na frente e ele faz por nós. Se essa batalha, se essa luta está difícil, meu querido, deixa Deus lutar para você, deixa Deus guerrear para você, deixa Deus ir à frente. Porque você tem tentado vencer sozinho, porque você tem tentado vencer sozinha. Deus não disse que seria fácil, mas Deus não disse que deixaria você só. Deus disse o seguinte: que Ele estaria com você, que Ele estaria lado a lado com
você. E a palavra do Senhor diz o seguinte: que quando Jesus subiu para o Pai, Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Consolador. E onde você estivesse, e onde eu estivesse, se nós dessemos lugar, o Espírito Santo estaria conosco. E eu quero te dizer nesta noite que Ele está aqui. Ele está à frente da sua vida. E é Ele que vai fazer a mudança da tua história. Aleluia. É Ele que quer mudar a tua história. É Ele que quer mudar a minha história. Meu querido, tem maldição que tem vindo de geração em geração. Tem pessoas que têm vivido essa maldição na família. Muitas pessoas têm recebido, infelizmente têm recebido a maldição de mãe. Muitas mães amaldiçoaram seus filhos ainda no ventre. Muitos pais lançaram a maldição. E realmente a palavra do seu pai, a palavra da sua mãe tem poder. E nós sabemos que muitas vidas estão travadas por isso. Tem maldição que tem vindo, que tem passado de geração em geração. E é por isso que muitas das vezes você tem medo de fazer a obra de Deus. É por isso que muitas das vezes você tem medo de se levantar e agir. Muitas das vezes você tem medo de se levantar e fazer a obra de Deus, porque você fala: não, uma maldição foi lançada contra mim, Robson. Eu não consigo fazer, eu não consigo me levantar. Mas eu quero te dizer, por mais que a sua mãe lançou uma maldição, por mais que o seu pai lançou uma maldição, o meu Deus, Ele lança uma bênção sobre a tua vida. Eu quero te dizer que nessa noite, essa maldição tem que ser quebrada. Se tem maldição hereditária, se tem maldição de mãe, se tem maldição de pai, em nome de Jesus, nessa noite vai ser quebrado. E o Espírito Santo vai te tomar, vai te conduzir, e a sua vida vai mudar, meu querido. A sua vida vai mudar, porque o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. E eu quero te dizer, se você fizer o que eu estou te dizendo, se você fazer a vontade de Deus, se você mudar o curso da sua vida, e as coisas não mudarem, e a sua vida não for diferente, eu paro de pregar a palavra de Deus. Não adianta nada você descer essa escada aqui e chegar lá fora e fazer tudo errado. Mas se você fizer aquilo que está segundo a vontade de Deus, se você começar a falar: não, Deus, realmente, até aqui minha vida estava travada, mas agora o Senhor está comigo nessa luta, o Senhor está comigo nessa batalha, e agora eu vou fazer diferente, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Porque não adianta nada chegar lá na frente e a pessoa falar: mas o pregador ele ministrou, mas o pregador ele orou, mas o pregador lançou uma palavra e nada mudou na minha vida. Meu querido, nada muda na sua vida, não é por, as coisas mudam na sua vida, não é porque eu estou pregando, não é porque eu vou orar por você, não é porque a minha liderança está orando, não é porque a palavra do Senhor está sendo ministrada por mim, mas a sua vida muda, é por causa da sua fé, não em mim, mas a sua fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Jesus. E quando você tem fé nessa palavra, quando você desce essa escada e fala: a partir de hoje eu vou fazer tudo diferente, você pode te preparar, porque a sua vida vai mudar. Se a vida de muitos aqui não mudarem e a sua mudar, não se preocupe, a sua mudou porque você acreditou e aceitou a palavra. A vida daqueles que não mudaram é porque começaram a fazer tudo errado de novo. Mas, meu querido, eu quero te dizer, Deus ele tem dado essa oportunidade para nós de fazer tudo diferente. Deus tem dado essa oportunidade de levantarmos hoje, de revoltarmos contra Satanás, de revoltarmos contra essa maldição que tem perseguido as nossas vidas e termos uma vida diferente, termos uma vida segundo a vontade dele. Assim como eu disse na rádio hoje à tarde, termos uma vida com abundância, uma vida feliz, uma vida segundo a vontade de Jesus Cristo. Meu querido, Jesus Cristo não morreu naquela cruz à toa. Deus não mandou Jesus Cristo ali para morrer, para simplesmente você pensar que ele morreu ali, na hora que der eu vou lá aceitar, e se ele quiser ele me salva. Não, Jesus Cristo já te salvou, Jesus Cristo já morreu pelos seus pecados. Agora basta você se levantar e aceitar o que Jesus fez na sua vida. Basta você aceitar. Meu querido, nós temos que parar com isso. Jesus me cura, Jesus muda a minha vida, Jesus faz isso. Não, Jesus já curou, Jesus já mudou. Basta você aceitar essa mudança, basta você aceitar aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Mas é o que Deus me mostrava durante essa semana. A minha semana não foi fácil. Enquanto eu preparava essa palavra, enquanto eu orava, enquanto eu jejuava, como o diabo se levantou essa semana. Mas eu sei que assim como ele se levanta para tentar nos derrotar, meu querido, o tombo dele é muito maior. Porque quando Satanás se levanta, é porque Deus tem preparado algo grande. E quando Deus tem preparado algo grande, a luta também vai ser grande. Mas a luta, o sofrimento que a luta te traz, o problema que a luta te traz, não se compara com a alegria que a bênção vai trazer para você. Não se compara com a alegria que Deus vai derramar na sua vida. Meu querido, não há vitória sem luta.
Não tem como a gente vencer uma guerra se a gente não batalhar. E eu quero te dizer, se você tem batalhado e tem estado difícil, te prepara, porque aquilo que Deus tem preparado para você é muito maior do que a sua luta, é muito melhor do que você imagina, porque a palavra do Senhor diz o seguinte, que Ele nos abençoa e nos dá muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, se você tem pedido algo, te prepare para receber algo maior, se prepare para receber algo melhor, porque o Deus que nós servimos é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro. E meu querido, nessa noite eu quero te dizer, Deus quer quebrar essa maldição. Se ainda tem uma maldição que tem agido na sua vida, se ainda tem algo que tem agido na sua casa, se ainda tem algo que tem agido por trás de você, e você sente, Robson, realmente tem algo que tem travado a minha vida. Robson, eu sinto algo que tem travado a minha vida, que tem travado a minha família. Robson, parece que é coisa que me acompanha desde a infância. Eu quero te dizer, Deus quer quebrar este mal. Deus quer quebrar essas coisas que te aborrecem. Deus quer quebrar essas coisas que não te agradam e quer derramar sobre você o Espírito Santo. Porque eu quero dizer o seguinte, quando o mal sai, aonde existiu o mal, aonde existiu o pecado, ali fica vago. E quando está vago, está limpo, meu querido. Ali é o lugar do Espírito Santo entrar e preencher. Porque quando sai o mal, o Espírito Santo ele pode entrar. E quando o Espírito Santo entra, ele te enche. E você sente algo extraordinário que você nunca sentiu. Você começa a ser usado de uma maneira que você nunca foi usado. Então te prepare, porque Deus quer fazer a diferença na tua vida. Não olhe para a sua condição, não olhe para a sua idade, não olhe para a sua condição física, para a sua estatura. Olhe para Deus que está no alto, porque Ele conhece o seu coração. Se o seu coração está aberto, se o seu coração está disposto a fazer a vontade dEle, pode ter certeza que Ele vai olhar do céu e vai ver você aí no seu cantinho. Não se importa se você tem aparecido, não importa se você está aqui em cima do altar, não importa se você está ali no som, ou não importa se você está sentado lá atrás. Meu querido, Deus conhece o seu coração. Deus não está preocupado com posição dentro da igreja, não está preocupado se o cara é líder, se ele não é. Deus está preocupado com o coração dele, e Deus usa você, é através do seu coração. Deus usa você, não é através de onde você está e de status, mas é do seu coração, do seu desejo. É através disso que Deus faz a diferença. E Deus quer fazer a diferença na vida de muita gente aqui. Meu querido, infelizmente nós pregamos a palavra e nós sabemos que essa palavra não é para todo mundo. Como assim não é para todo mundo, Robson? Porque nem todo mundo toma posse. A gente sabe disso. Infelizmente, talvez meia dúzia, talvez um pouco mais, vai receber essa palavra e vai ver que Deus vai trabalhar e vai mudar a vida dele. E muitos talvez não serão mudados porque não receberam essa palavra. A palavra do Senhor diz o seguinte, que a semente ela pode ser semeada na terra boa. A semente ela pode ser semeada entre espinhos, e quando cresce o espinho sufocar e aquela semente morrer. Ela pode ser semeada também, talvez em meio às pedras, e não tendo terra funda, quando ela nasceu o sol queimar e nada ir adiante. Mas quando a palavra é semeada na terra profunda, na terra boa. O que é a terra boa? É aquele coração que está aberto a receber a palavra de Deus. Essa semente ela entra, ela nasce e ela dá fruto. E o que Deus quer fazer na sua vida é isso, é dar fruto. Deus quer que você dê fruto. Deus quer que você seja uma árvore que cresça e dê fruto, meu filho. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Meu querido, Deus ele tem um tempo para agir. Talvez você está ouvindo essa palavra e não entende. Talvez você está ouvindo falando, mas eu não estou entendendo o que ele quer dizer. Meu querido, tudo bem. Se a mudança não acontecer por agora, não se preocupe, mas guarde essa palavra e faça a vontade de Deus, porque na hora certa ela vai florescer. A palavra do Senhor diz o seguinte, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez essa palavra está sendo ministrada aqui e muitos amanhã já vão estar diferentes, já vão estar guerreando, já vão estar fazendo coisas diferentes, e muitos não. Mas, meu querido, faça o seguinte, guarde essa palavra, persevere em oração, persevere em busca, persevere em fazer a vontade de Deus, que na hora certa Ele vai te levantar, e vai te levar a lugares que você não imagina, e vai te levar a lugares que você nunca imaginou, porque aquilo que eu imagino, aquilo que você imagina, talvez aquilo que eu vejo, que você vê, aquilo que eu ouço, que você ouve, não se compara com aquilo que Deus está preparando para nós. Não chegou ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Deus é santo, Deus é maravilhoso e poderoso. E meu querido, eu quero, para finalizar, para fechar com chave de ouro essa palavra, eu quero dizer a você que sente dessa maneira que eu disse, Robson, tem sim algo que me trava,
Robson, tem algo que tenta me parar, eu não consigo prosseguir, eu não consigo ir adiante, eu não consigo crescer. Robson, parece que é algo assim dentro da minha casa, parece que é algo dentro da minha família. Talvez você que está aqui nessa noite me ouvindo, talvez você tenha raiva do seu pai, talvez você tenha raiva da sua mãe, talvez você tenha raiva de uma amiga, de um parente, de alguém. Meu querido, se você tem raiva também, se você tem ódio, isso vai te travar, isso vai te parar e não vai deixar você ir para frente. Talvez você quer ser próspero, talvez você quer ser abençoado, mas se tem ódio no seu coração, nada vai dar certo na sua vida, porque a palavra do Senhor diz o seguinte: se você não pode perdoar o seu irmão, o nosso Deus que está nos céus não pode te perdoar. A palavra diz o seguinte: se você não pode amar o seu irmão a quem vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Então, se você tem que liberar perdão, se você vê que tem algo no seu coração, meu querido, esta é a noite, essa é a oportunidade de você mudar de vida. Eu quero que a igreja se levante neste momento, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você que sente isso realmente, Robson, eu sinto que tem algo me travando, tem algo me parando, que tem algo que não deixa eu ir para frente. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu sei que tem gente, eu sei que tem, porque Deus falou comigo, Deus falou ao meu coração que tem. E tem pessoas aqui que têm sentido travada, talvez por maldição de pai, talvez por maldição de mãe, talvez por maldição da família. Eu quero que você saia do seu lugar, não fique com vergonha, saia do seu lugar, porque Deus quer libertar a sua vida nessa noite. Deus, Ele quer mudar a sua vida nessa noite. Se tem algo que estava te travando até este presente momento, a partir de hoje não vai mais te travar, a partir de hoje não vai mais te travar, porque Deus irá libertar a sua vida, Deus irá mudar a sua vida. Eu preciso do Diego, preciso do Natanael, o Mateus para me ajudar aqui, em nome de Jesus. Vem mais para frente, vem mais para frente. Pode chegar mais para frente, eu não vou, não, em nome de Jesus, só fala muito. Pode chegar mais para frente. Feche seus olhos, meu irmão, eu quero orar por você nessa noite. Deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus tirar da sua vida aquilo que não presta, deixa Deus tirar da sua vida aquilo que tem te travado. Então nessa noite feche os seus olhos. Meu Deus, grandioso Deus e soberano Pai, Pai querido, Pai amado, essas pessoas estão aqui na frente, e muitas delas, meu Pai, têm sentido que algo tem prendido, meu Pai, muitas delas têm sentido que algo, meu Pai, tem travado essas vidas. Meu Deus, se tem algum demônio aqui nessa noite, em nome de Senhor Jesus Cristo, ele vai ter que cair em retirada, ele vai ter que bater em retirada. Demônio, se você tem agido nessas vidas, demônio, se você tem agido na vida dessas jovens, vai ter